Nosso anime começa com o protagonista fugindo desesperadamente de um coelho com chifres, enquanto grita que provavelmente não deve ser gostoso, percebendo que a única coisa que pode fazer é correr e gritar, já que não faz ideia de onde está, e se perguntando que tipo de criatura é aquela que o persegue. Assim que faz essa pergunta, uma voz misteriosa surge dizendo que irá avaliar, e uma tela de status aparece mostrando as informações do coelho, perguntando se ele deseja mais detalhes. Porém, nesse momento, o coelho salta em sua direção, sendo amortecido pela mochila do protagonista, que em seguida acaba caindo em cima do animal e o esmagando acidentalmente. Em outro lugar, vemos uma elfa sendo orientada a ir para o leste, pois algo precioso irá aparecer lá, enquanto o protagonista comemora por ter sobrevivido, mas continua confuso sobre onde está. Pega seu celular e percebe que não há sinal, começando a questionar se a voz que ouviu é real ou apenas uma alucinação, até que, com fome, olha para o coelho morto e se pergunta se aquilo é comestível, fazendo a voz surgir novamente para mostrar suas estatísticas e confirmar que a carne pode ser consumida, levando-o a guardar o animal na mochila para emergências. Intrigado, ele tenta entender melhor a voz, aponta para sua mochila e pergunta o que é aquilo, recebendo novamente a resposta de avaliação, o que o surpreende. Então, olha para o céu e faz a mesma pergunta, mas a voz diz que não há nada a avaliar. Porém, ao olhar para o chão, a resposta muda drasticamente para Devorador do Labirinto nível 273, deixando-o extremamente preocupado, repetindo o processo e recebendo sempre nada ao olhar para o céu e a mesma resposta assustadora ao olhar para o chão, percebendo que pode haver algo perigoso escondido sob seus pés. Tentando entender sua situação, ele pede para avaliar a si mesmo, vendo o nome Manabe Hibiki corretamente, mas ficando confuso ao ver espécie, humano e classe, avaliador, já que sempre foi apenas um estudante comum e nunca existiram classes em seu mundo. Então pergunta quem é a voz e ela responde que é um suporte de status, mas não pode fornecer informações pessoais. Ao analisar suas habilidades, percebe que possui várias e tenta usar uma delas gritando de forma dramática: Olhos do Sábio, ativar. Mas nada acontece, deixando-o constrangido. Então tenta ativar o tutorial, mas descobre que já está ativo sem entender sua função. Decide pedir o mapa do mundo para se localizar, porém se decepciona ao ver algo que não parece um mapa útil, percebendo que enquanto fugia do coelho estava andando em círculos e que sua noção de direção é péssima. Mesmo assim, continua andando em linha reta enquanto acompanha o mapa, até que depois de um tempo encontra uma estrada, mas ao se aproximar, escorrega e cai. E ao se sentar, a voz anuncia que ele ganhou um novo título, que ao verificar é Náufrago de Outro Mundo, porém nesse momento ele escuta um som ao lado e ao olhar vê um cachorro musculoso babando e pronto para atacar. Mas antes que algo aconteça, um tiro acerta a cabeça da criatura e a derruba instantaneamente, fazendo o protagonista olhar ao redor e ver uma elfa em cima de uma pedra, a quem ele agradece rapidamente por salvá-lo. E ela responde que não foi nada demais, se apresentando como Emalia e perguntando o nome dele, ao que ele responde que se chama Hibiki. Ele fica completamente impressionado com as orelhas da garota, mas Emalia logo pergunta se ele veio do prado e como conseguiu escapar de lá. Porém, o protagonista continua praticamente hipnotizado pelas orelhas dela e solta a pergunta se ela é uma elfa, ao que Emalia responde que sim, e então ele questiona se aquilo é algum tipo de cosplay, mas ela nunca ouviu essa palavra antes, ficando confusa. Então muda de assunto e pergunta por que ele estava no Devorador do Labirinto, deixando o protagonista sem entender nada e fazendo ele perguntar o que exatamente é isso, o que choca a elfa por ele ter entrado em um lugar tão perigoso sem nem saber do que se tratava. Enquanto isso, em sua mente, ele se pergunta quem ela é, e a voz misteriosa responde que irá avaliá-la, revelando que ela é uma mulher da espécie elfa, o que o deixa surpreso ao confirmar que elfos realmente existem naquele mundo, e o choque aumenta ainda mais quando a voz informa que ela tem 56 anos, fazendo ele ficar incrédulo por alguém com aparência tão jovem ser tão velha. Então, Emalia explica que o Devorador do Labirinto é um monstro que se camufla no prado e não ataca diretamente, mas faz suas presas se perderem até ficarem exaustas, para então devorá-las, e logo em seguida ela o abraça, dizendo que está tudo bem, já que mesmo sendo uma criança tão pequena, ele conseguiu fugir, o que deixa Hibiki confuso, levando-o a perguntar quantos anos ela acha que ele tem, e ela responde 10, quando na verdade ele tem 16. Mais tarde, à noite, Emalia pede desculpas por ter confundido sua idade, explicando que não imaginava que ele fosse um adulto com aquela aparência, e Hibiki descobre que naquele mundo, as pessoas já são consideradas adultas aos 15 anos. Os dois então fazem uma refeição juntos, e Hibiki agradece pela comida, enquanto Emalia comenta que o coelho com chifres que ele trouxe foi de grande ajuda. Então ele pergunta onde exatamente eles estão, o que a deixa surpresa por ele não saber nem isso, e ela explica que aquele lugar é o reino de Abarásia. Hibiki então conta que veio de um lugar chamado Japão, mas a elfa nunca ouviu falar desse nome, o que o faz finalmente aceitar a realidade e concluir que ele realmente foi parar em outro
outro mundo. Emália diz a ele para dormir, pois no dia seguinte, o levará até a cidade, e então ativa um feitiço de proteção para que possam descansar tranquilamente sem se preocupar com monstros. Enquanto observa o garoto, ela pensa que nunca viu roupas como as dele, considerando-o alguém bastante peculiar, e começa a suspeitar que o algo importante mencionado pelo espírito talvez seja justamente ele, ficando curiosa sobre quem ele realmente é. Em seguida, vemos uma garota chamada Manny acordando Hibiki e reclamando de como ele é desligado, mandando ele beber o especial da Manny para acordar. E ao tomar o café, ele elogia dizendo que está muito bom, fazendo Manny comentar que ele está começando a melhorar o paladar, ao que ele responde que já é quase um adulto, apesar de não ter crescido muito, enquanto Manny e Kyuko tentam animá-lo dizendo que um dia ele ainda vai crescer, e um amigo brinca que, por ele ser pequeno e fofo, acaba se dando bem com mulheres mais velhas. Mas Hibiki nega dizendo que é só impressão. Então, ele se lembra de que as férias de verão estavam chegando, e no último dia de aula, quando tentou entrar na sala, uma luz intensa brilhou de repente, trazendo-o de volta ao presente, onde ele pega o celular e se pergunta se seus amigos estão preocupados com ele, mas de repente, algo atinge sua cabeça, sendo um botão da roupa da elfa, o que o faz perguntar à voz o que são aquelas coisas verdes ao redor, e ela responde avaliando como uma magia de barreira. Ele então se senta em uma pedra e decide se avaliar novamente, perguntando o que significa classe, fazendo a voz ativar o dicionário nível 1 e explicar que se trata de uma espécie de profissão concedida por Deus ao atingir a maioridade. Então ele pergunta o que significa ser um avaliador, e a voz informa que é uma classe de rank B, capaz de identificar habilidades de outras pessoas, porém sem capacidade de combate, não sendo indicada para batalhas, o que faz Hibiki pensar que ainda está com sono e simplesmente voltar a dormir. Mais tarde, Emália acorda e se lembra de ter ajudado o garoto no dia anterior, mas também recorda que ele tem 16 anos e já é considerado adulto naquele mundo, e ao perceber que sua roupa estava aberta, fica envergonhada e rapidamente fecha. Nesse momento, Hibiki acorda, dá bom dia e devolve o botão que havia caído na noite anterior, comentando que levou um susto quando ele bateu em sua testa, e então os dois começam a caminhar juntos em direção a uma cidade chamada Howell, enquanto Hibiki pergunta qual é a distância até lá. A elfa explica que, se seguirem pela floresta, chegarão mais rápido, mas Hibiki logo pergunta se não há monstros por ali, e Emália o tranquiliza dizendo que está com ele. Então ela pergunta se ele consegue sentir os monstros ao redor, e ele responde que é por causa de sua habilidade Mapa Mundi, o que a deixa completamente chocada ao perceber que é uma habilidade de rank AAA. Curiosa, ela pergunta qual é a classe dele, e Hibiki responde que está escrito Avaliador Provisório, o que a deixa confusa, já que nem ele sabe o que significa esse provisório. Ele então pergunta se essa habilidade é realmente tão incrível, já que só consegue ver pessoas, monstros próximos e os lugares por onde já passou. E Emália explica que qualquer aventureiro daria tudo por algo assim, pois torna a sobrevivência muito mais fácil, o que faz Hibiki se perguntar o que é um aventureiro, deixando a elfa chocada por ele não saber nem o básico. Então ele tenta disfarçar dizendo que estava brincando e pede mentalmente para a voz explicar, e ela responde que aventureiros são pessoas afiliadas à Guilda dos Aventureiros que aceitam missões como caçar monstros, capturá-los e coletar materiais. Ao entender melhor, Emália comenta que agora faz sentido ele ter conseguido escapar do devorador do labirinto, e então, olhando para ele com um sorriso, diz que ele é alguém sem senso comum, ignorante e totalmente sem noção, o que leva Hibiki a perguntar se ela tem algum amigo, atingindo-a diretamente, já que ela realmente não tem nenhum, mas ele logo diz que ela tem sim, pois ele é seu amigo, deixando-a extremamente feliz. Em seguida, Hibiki abre seu mapa mundo e detecta algo próximo, um coelho de chifre cristal, o que deixa Emália chocada novamente. E ao perguntar se é diferente do coelho comum, ela explica que é completamente diferente, sendo extremamente raro, podendo ser usado para criar uma panaceia ou vendido por cerca de 200 moedas de ouro. Os dois então vão até o local, e Hibiki usa sua habilidade de avaliação, identificando que o coelho possui uma habilidade chamada fuga, fazendo Emália alertar para se aproximarem com cautela, mas ele explica que também possui a habilidade sentir arredores, enquanto ela utiliza duas técnicas para se preparar, corte de som e corte de odor, o que a faz elogiar Hibiki, dizendo que sua habilidade é impressionante e que muitos grupos de aventureiros o desejariam, já que ele consegue localizar até coisas raras, embora ele diga que sua classe não é voltada para combate, ao que ela responde que ele pode ficar na retaguarda enquanto outros lutam. Então, meio sem jeito, ela pergunta se ele gostaria de formar um grupo com ela, mas Hibiki estava distraído e pede para repetir, fazendo com que ela fique envergonhada e diga que não foi nada, pensando que parece que está se jogando para cima dele, enquanto ele imagina que ela deve ser solitária por não ter amigos. Ela então prepara seu arco, e Hibiki pergunta onde estão as flechas, ao que ela explica que é uma arqueira espiritual, capaz de usar a bênção dos espíritos para transformar o vento em flechas, então dispara, e uma cena digna de filme acontece. Mas no momento decisivo, quando a flecha quase acerta o coelho, ele usa sua habilidade de fuga e escapa,
deixando os dois completamente sem reação e Emalia deprimida por ter usado toda a sua força no ataque. Então Hibiki pergunta se não há como lidar com essa habilidade, e ela explica que quando o coelho está atacando alguém, ele não consegue usar a fuga, sugerindo que essa pode ser a oportunidade perfeita, e Hibiki imediatamente se oferece para servir de distração, mas a elfa alerta que isso é extremamente perigoso. Mas Hibiki diz que ficará tudo bem, pois quando avaliou o coelho, viu que ele era extremamente burro, então eles bolam um plano simples, usando uma isca para atrair o monstro e preparando uma emboscada. Hibiki se coloca como distração, ficando à mostra, e como esperado, o coelho avança sem pensar duas vezes, caindo direto na armadilha, e nesse exato momento, acertando em cheio e derrotando o coelho de chifre cristal. Após a vitória, Hibiki percebe algo incrível acontecendo, já que começa a subir vários níveis de uma vez, tanto em suas habilidades quanto em sua classe, ficando completamente surpreso enquanto Emalia pergunta se ele está bem, e ele responde que seu nível simplesmente aumentou do nada, deixando a elfa feliz e dizendo que essa conquista pertence aos dois. Mas no meio da comemoração, o botão da roupa dela acaba soltando novamente. Em seguida, vemos um homem loiro misterioso comentando que tudo aquilo não passou de um tutorial, enquanto torce para que Hibiki tenha uma vida feliz nesse novo mundo. Logo depois, a cena muda para a Guilda dos Aventureiros, onde uma garota chamada Evil está se registrando, e ao ser informada pela recepcionista de que as missões estão no quadro ao lado, ela diz que já sabe exatamente qual será sua primeira missão, pois pretende encontrar uma pessoa específica. E é assim que o primeiro episódio chega ao fim. Hibiki e Emalia finalmente chegam à cidade de Rowville, onde tudo parece mais movimentado e cheio de olhares curiosos, e percebendo que as roupas dele chamariam muita atenção, Emalia rapidamente coloca um sobretudo sobre ele, explicando que seria melhor evitar se destacar, então comenta de forma prática que com o dinheiro obtido do coelho de chifre, seria uma boa ideia comprar roupas melhores, além de armaduras e uma espada adequada para ele. Curioso, Hibiki pergunta: quanto vale uma moeda de ouro? Mas ao receber um olhar de reprovação de Emalia, tenta disfarçar dizendo que era apenas brincadeira. Ainda assim, ele recorre ao seu suporte para descobrir o valor real, e ao comparar com suas memórias, descobre que uma única moeda de ouro equivale a cerca de 10.000 ienes, o que o deixa completamente chocado e o faz entender por que Emalia havia ficado tão empolgada com a recompensa. Percebendo a inocência dele, Emalia leva a mão ao rosto de Hibiki com carinho, e o alerta de forma séria que naquele lugar ele deveria evitar falar coisas sem noção, pois havia pessoas perigosas que poderiam tentar se aproveitar dele. Os dois então seguem até a Guilda dos Aventureiros, e assim que entram, alguns aventureiros começam a comentar. Um deles diz, em tom de provocação, que finalmente Emalia conseguiu montar um grupo. Outro observa Hibiki com desconfiança, afirmando que ele não parece um aventureiro, e pergunta de forma sarcástica se ela começou a trabalhar como babá. Logo em seguida, outro grupo de aventureiros se aproxima e pergunta diretamente se Hibiki é o novato, e Emalia confirma sem hesitar, explicando que eles acabaram de se conhecer, deixando claro que apesar das dúvidas e comentários ao redor, aquela era uma nova parceria que estava apenas começando. Eles desejam boa sorte para o novato e vão embora. E então Emalia explica que aquele grupo é conhecido como Bandeira de Prata. Em seguida, ela leva Hibiki até uma recepcionista e diz que gostaria de vender um material especial. Pedindo uma sala separada, Jewel conduz os dois até uma sala onde o mestre da guilda já está esperando, e Hibiki fica completamente chocado com o tamanho dele, pois o homem é gigantesco. Então, de repente, ele se levanta e rasga a própria camisa sem motivo aparente, deixando Hibiki impressionado com seus músculos a ponto de elogiar, dizendo que ele é incrível. Enquanto Emalia e Jewel acham os dois simplesmente desprezíveis, o homem então se apresenta como Bat, e Hibiki pergunta se pode tocar em seus músculos, explicando que é pequeno, e mesmo treinando nunca conseguiu ganhar massa. Nesse momento, o mestre da guilda praticamente se transforma em Renato Cariani, e começa a despejar várias dicas de treino para Hibiki. Porém, Emalia e Jewel perdem a paciência e partem para cima dos dois, interrompendo a cena absurda. Logo depois, a voz de suporte informa que as magias de criação de água e água fria foram registradas pela habilidade Grimório. Em seguida surge Jewel, se apresenta a Hibiki como vice-mestra da guilda e pergunta diretamente a Emalia o que ela deseja vender. Então Emalia mostra o chifre e pergunta quanto eles pagariam por ele. O mestre da guilda oferece 400 moedas de ouro, deixando Hibiki encantado por ser o dobro do que ele imaginava, tendo certeza de que Emalia aceitaria. Porém, no mesmo instante ela recusa e encara o mestre perguntando se ele está tentando fazer ela de boba, explicando que há 3 anos vendeu um chifre por 230 moedas e aquele atual é 3 vezes maior. Então deveria valer pelo menos 800 moedas de ouro, revelando seu lado ganancioso. O mestre responde que não pode pagar esse valor e aumenta a oferta para 550. Emalia rebate com 780 e inicia-se uma intensa negociação entre os dois, até que o mestre afirma que não pode ultrapassar 680 moedas, e Emalia começa a pressioná-lo perguntando se a guilda da capital não pagaria mais, forçando a decisão final, e assim eles fecham o acordo em 700 moedas de ouro. Logo após isso, a vice-mestra reclama dizendo que ele estourou o orçamento da guilda e que vai descontar dos
salário dele, afirmando que é uma lição para um idiota musculoso que negocia sem saber seus próprios limites. Enquanto isso, Emalia fica extremamente animada, acreditando que depois dessa negociação, Hibiki vai querer formar um grupo com ela. Mas ao se empolgar demais, os botões de sua camisa acabam estourando novamente. Depois, Hibiki está sentado à mesa da Guilda dos Aventureiros, quando a voz de suporte informa que o tutorial atingiu os requisitos para subir de nível. Ele então pergunta o que exatamente essa habilidade faz e a voz ativa o dicionário, explicando que se trata de uma habilidade de assistência concedida àqueles com baixas chances de sobrevivência, permitindo que adquiram o conhecimento necessário para se manterem vivos naquele mundo. Nesse momento, ele percebe que só conseguiu derrotar o coelho de chifre graças a essa ajuda e agradece ao deus daquele mundo por ter recebido tal habilidade, porém logo escuta uma outra voz em sua mente dizendo para ele venerar mais. Confuso, Hibiki se pergunta de quem é aquela voz, e ela responde afirmando ser o deus que está apoiando ele, dizendo que irá ajudá-lo enquanto puder, mas o alerta para tomar cuidado e não morrer. Logo em seguida, a voz de suporte informa que agora que o tutorial subiu de nível, o apoio de acompanhante foi encerrado, deixando Hibiki confuso sobre o que isso significa, mas nesse instante, Emalia retorna. Pouco depois, uma recepcionista chamada Meato se aproxima dela dizendo que recebeu uma nova missão. Ao verificar a mensagem, Emalia explica a Hibiki que precisa deixar a cidade por um tempo, pois se trata de uma missão enviada por sua terra natal, e não pode recusá-la. Nesse momento, Hibiki entende que o tal acompanhante mencionado pela voz de suporte era a própria Emalia. Em seguida, a cena muda para outra aventureira dentro de uma caverna procurando algo, mas sem sucesso, ela decide que irá procurar em outro lugar. De volta à cidade, Emalia pergunta se Hibiki ficará bem sozinho, e ele responde que ela não precisa se preocupar. Então ela pergunta o que ele pretende fazer agora, e ele decide que tentará se tornar um aventureiro, pois mesmo sem possuir uma classe de combate ainda existem missões que pode aceitar. Emalia então recomenda que ele fique na mesma hospedaria onde ela estava, entrega um mapa e diz para ele procurar por Portânia. Por fim, ela se despede, afirmando que eles irão se encontrar novamente em breve. Ao sair correndo distraída pela cidade, Emalia acaba esbarrando na outra aventureira e rapidamente pergunta se está tudo bem. Nesse momento, um guarda se aproxima, questionando a situação, mas Emalia responde que está tudo sob controle e explica que apenas recebeu uma missão urgente e precisa voltar para sua terra natal. Então a outra aventureira pergunta se o destino dela é o país dos elfos, e ao receber a confirmação diz que também está indo naquela direção e pede para acompanhá-la. Em seguida, a cena volta para Hibiki, que após se separar de Emalia, acabou passando o tempo apenas dormindo. Depois, ele vai até a Gruta dos Aventureiros e pergunta a Jael se ela sabe algo sobre outro mundo, mas ela fica envergonhada e responde de forma ambígua, dizendo que isso fica fora da cidade. Quando Hibiki vai até o local, ele percebe que entendeu tudo errado e fica se questionando por que foi parar naquele mundo. Nesse momento, alguém bate na porta de seu quarto e, ao permitir a entrada, surge Tânia perguntando se ele está bem, já que não apareceu nem no café da manhã, nem no almoço, e comenta que o jantar está próximo. Hibiki então reflete que o dinheiro do coelho não vai durar para sempre e que precisa pegar uma missão logo, se perguntando o que pode fazer. Então a voz de suporte exibe seus status e, ao questionar se aquilo é bom ou ruim, recebe como resposta que não deve tentar lutar sozinho. A voz também revela que ele adquiriu novas habilidades chamadas Contato e Livro Médico. Curioso, ele pergunta, o que é o livro médico? E a explicação vem de que essa habilidade permite aprender completamente qualquer conteúdo, apenas lendo, inclusive procedimentos médicos avançados. Decidido, ele pede para iniciar a leitura, mas é alertado de que uma vez começado, não pode ser interrompido e levará bastante tempo. Mesmo assim, ele aceita, e ao se levantar, um feixe de luz invade sua mente, fazendo com que ele absorva todo o conhecimento. A cena então retorna para Emalia, que comenta que Hibiki não tem senso comum, e a outra aventureira brinca perguntando se ela se apaixonou, mas Emalia nega dizendo que é 40 anos mais velha. De repente, uma empregada aparece chamando por ela, e Emalia corre para abraçá-la, apresentando-a como Ivel e explicando que ela é uma aventureira viajante que percorre várias terras. Após alguns dias, o processo de leitura do livro médico finalmente se completa, e Hibiki decide sair para comprar equipamentos, indo até uma loja de armas onde adquire seus primeiros itens. Ele então pergunta à voz de suporte se é difícil conseguir novas habilidades e descobre que existem vários métodos dependendo da habilidade. Em outro ponto, vemos a Guilda dos Aventureiros em alvoroço, pois o líder do grupo Bandeira de Prata está gravemente ferido. Um dos companheiros explica que ele enfrentou e empatou com um lobo prata rubi, e que o mestre da guilda poderia estancar o sangramento, porém Jill informa que o mestre não está presente. Alguém sugere usar magia de cura, mas dizem que já tentaram e não funcionou. Vendo a situação, Hibiki percebe que se o sangramento não for contido, o homem irá morrer, e então se pergunta se sua habilidade livro médico pode ajudar, e a voz de suporte responde que sim, é possível. Ele então pede permissão aos membros do grupo para examinar o líder, e, ao receber autorização imediata, Hibiki ativa a habilidade livro médico, rapidamente identificando a presença de um veneno no corpo dele. Um
tipo perigoso que impede a coagulação e torna impossível estancar o sangramento. Nesse momento, a voz de suporte informa que restam apenas 5 minutos de vida, deixando todos em choque. Hibiki pergunta como pode curá-lo e a resposta vem de que será necessário usar a combinação de hipercura e cura perfeita. Porém, o custo total é de 650 de mana, enquanto ele possui apenas 56. Um dos membros pergunta desesperado se não há nada a ser feito, e Hibiki explica que enquanto o veneno estiver ativo, não há como parar o sangramento, sendo necessário primeiro purificar o corpo e depois restaurar os danos. Então ele pergunta se alguém ali possui essas habilidades, mas ninguém responde positivamente. Sem alternativa, ele consulta novamente a voz de suporte, que sugere o uso da habilidade contrato, permitindo o compartilhamento temporário de mana entre várias pessoas. Hibiki então explica a situação e todos aceitam sem hesitar, transferindo suas energias para ele. Mas mesmo assim, ainda faltam 170 de mana, é quando Jewel se oferece para completar o restante, permitindo que ele finalmente alcance o valor necessário. Com isso, Hibiki executa hipercura para remover completamente o veneno, e em seguida utiliza cura perfeita para restaurar o corpo do líder, concluindo o tratamento com sucesso. Porém, logo após o esforço extremo, ele acaba desmaiando, e nesse estado, ele relembra sua vida anterior, onde Sonia o repreende por sempre agir sem pensar, alertando que ele precisa ser mais cuidadoso, pois nem sempre haverá alguém para salvá-lo. Ao acordar, a voz de suporte informa que a habilidade contrato subiu do nível 2 para o 5 e traduzir do nível 1 para o 2. Então Jewel pergunta como ele está se sentindo e Hibiki responde que está bem, pedindo desculpas por causar problemas. Mas ela nega e agradece profundamente por ele ter salvado seu irmão Jade, o que deixa Hibiki confuso, já que ela aparenta ser meio fera enquanto Jade é humano. Então ela explica que possuem mães diferentes, em seguida revela que fez todos jurarem manter segredo sobre o ocorrido e ao ser questionada explica que usuários de hipercura e cura perfeita são extremamente raros, e se essa informação se espalhar, muitas pessoas tentariam explorá-lo para ganhar dinheiro. Por isso, ela sugere que Hibiki se junte a um grupo de aventureiros para se proteger. Mas ele recusa, dizendo que não quer causar problemas a outros. Então Jewel explica que existe outra opção, contratar guarda-costas, e por fim, a cena muda para um cenário sombrio, onde um lobisomem preso em uma cela ao lado de uma garota ameaça dilacerar qualquer um que se aproxime, encerrando o episódio com esse clima de tensão. E se você chegou até aqui, comente a palavra cura para mostrar que acompanhou tudo até o final.